Boa noite, tudo bem, gente? Saudade de vocês, né? Ficamos uns dias assim sem fluir, porque houve São João, aí um vinha, outro não vinha, e por último a gente optou nos últimos 10 dias de não fazer nada. As pessoas não estão muito acostumadas. Eu me lembro que quando eu entrava aqui 19 horas, ó, já chegou primeiro. Começava a chegar o pessoal devagarinho. E, gente, uma honra. Eu já estou com a agenda pronta, né, para o mês de julho. Já temos praticamente todos os entrevistados, né? Eu abro hoje, 1º de julho, com Manuel Barros, né? O famoso Manuel Risadinha. Eu estou tentando ganhar um tempo. Luciene Bonfim, seja bem-vinda. Edilene Tati, está chegando, as pessoas vão chegando devagarinho, né? E vai dar certo. Deixa eu ver aqui o áudio. O áudio tá bom, entendeu? Então vai dar certo. Paulo Figueiredo Oficial, boa noite, Paulo. Estou trazendo hoje aqui o xerife do Siqueira Campos, Manuel Risadinha, que era Manel da Só Campos, né? O da Fabaju. E vamos que vamos, gente. A gente conta aqui histórias. Todo dia, das 19 às 20 horas, vai ter alguém para contar uma história linda de vida que faz parte da cultura da gente sergipana. Vamos começar com 4 pessoas, um entra, outro sai. Aí Paulo Figueiredo, gente fina, nosso amigo. Paulo Figueiredo ali falando de você. Pode dar boa noite a ele. Boa noite, Paulo. Satisfação. E Edith Teclas. E vai entrando, a galera vai chegando, entendeu? E eu sou muito grato por essa confiança que vocês têm em me dar essa moral, essa colher de chá, de poder exercer um jornalismo limpo. Uso o Instagram, que eu acho que é uma grande plataforma. O Instagram, no passado, era para dancinha, para pornofonia, para o exibicionismo, para a exploração sexual. Eu uso o Instagram para fazer cultura, para trazer histórias de pessoas que vivem a cultura do povo de Sergipe. Entendeu? Um entra, outro sai, ó, já estão aí, já temos 6, e se duvidar já passou 10 pessoas, o que é muito bom. E eu peço a vocês que voltem depois para deixar uma mensagem, para curtir. Essa setinha que está aí do lado, é só você jogar ela, tá certo? Marcelo Bispo, Eletrônica Universal, nosso consultor. Obrigado, Marcelo. Pega a setinha aí, joga para os amigos, bateu no aviãozinho e aí sai oferecendo, entendeu? É de graça, ninguém paga nada, entendeu? E aí eu dizia, Manuel, aqui que nem patrocínio eu tenho. Justamente, Grupo Realce, quem é? Flavinho? Flavinho, eu estou aguardando você para ver a sua data para estar aqui, para contar a história do Realce, a história de Flavinho, a história de Gravatinha, que foi um grande ícone, tá? do samba em Sergipe. E é só isso que tem aqui. Aqui tem cultura, aqui tem sinceridade, aqui eu não faço sensacionalismo, aqui não é uma entrevista para prejudicar ninguém, muito pelo contrário, eu quero enaltecer e ajudar a evolução social e econômica, política do estado de Sergipe. Boa noite, Manel. Boa noite, meu amigo Aladão. É uma satisfação muito grande estar aqui ao seu lado, né, conversando com esse público que lhe acompanha no Instagram. Né, e é um motivo de alegria, porque nós que convivemos muito tempo, né, encontrar com você é um motivo que nos deixa feliz. E você com saúde, você com esse espírito jovem que você tem, né, é o mesmo Aladão que eu conheci do Siqueira Campos, né? Priscas épocas.
que nos ajudou muito do Siqueira, né? Nós conseguimos transformar a Praça Dom José Tomás no maior espaço cultural da Zona Oeste de Aracaju. Verdade. Graças ao meu amigo Aladão, né, que sempre estava nos dando espaço para divulgar nossas atividades, né? Começamos lá na Rua Mato Grosso, né, com Acre, né, com São João. Depois nos perguntávamos por que a Praça do Siqueira Campos não ser usada pela comunidade e todos os moradores da Zona Oeste de Aracaju. Aí criamos aquele projeto A Arte é Nossa, com a feira de artesanato, comida típica, show musical com os artistas da terra, todos os cantores. Que ano foi isso ou não? Isso foi em 88. 88. Olha, o que acontece hoje na Praça Tobias Barreto, que já vem na Praça Tobias Barreto há uns 15 ou 20 anos. Só que ninguém se preocupava com a visibilidade nem o aprimoramento da praça para ter a beleza que está hoje, tá? E eu costumo enaltecer quem faz a coisa certa. E eu quero parabenizar o secretário de Turismo. Eu quero parabenizar o secretário de Turismo pela Praça Tobias Barreto e por ter trazido um profissional da maior competência, que é o Alberto Marcelino. O Alberto Marcelino conseguiu, tá certo, revitalizar. Ligo assim que eu terminar o podcast. Boa noite, meu compadre. Entendeu? Ele consegue revitalizar o Mirante da 13 de Julho, a Orla Pôr do Sol, a Orla do Bairro Industrial e a Praça Tobias Barreto. Isso é bom, Maradão. Isso é excelente. Isso é excelente. Mas é bom que o Manuel esteja aqui, ele que foi o presidente da Fabaju, que era a Associação de Moradores, frente das Associações de Moradores de Aracaju. E você teve também a Só Campus. A Só Campus que mais me marcou, né? Eu estava iniciando, em 87, né? E não entendia porque o Siqueira Campos, o maior bairro de Aracaju, não tinha uma associação que se preocupasse com o bem-estar da coletividade que mora no Siqueira Campos. Mas aí é onde eu quero puxar a coisa, tá? Vamos e venhamos. A Fabaju foi dirigida também por Manuel, mas eu quero falar sobre a Só Campus. O que hoje existe nesses núcleos na Praça Tobias Barreto já existiu muito maior na Praça do Siqueira Campos, em 1988, praticamente com os mesmos. Qual era o problema na época? A missa só podia começar a música depois da missa, igual a Praça Tobias Barreto. Aí você veja bem, mas o que foi que matou a praça? Como era o nome do projeto? A Arte é Nossa. A Arte é Nossa. O que foi? Falta de gestão. A falta de gestão praticamente apagou toda aquela magnitude de um projeto cultural, com exposição de artesanatos, com culinária, com dança, com artes. Os prefeitos por si só conseguiram destruir. E podemos falar também, Valadão, que é uma coisa importante, né, dos nossos festejos juninos do Siqueira Campos. Né, na nossa época, em 88, 89... Você tinha um concurso de quadrilha lá? Nós tínhamos um concurso de quadrilha oficial. E lá passaram Dominguinhos, passaram Cremilda, todos os cantores a nível nacional, Jorge de Altinho, todos os cantores nacionais passavam pelo Siqueira Campos. O que cantava no Centro de Criatividade na Rua de São João, Ilha Gonlagão, tinha que passar pela Praça do Siqueira Campos. O governador Valadares, da época, me lembro bem, ele nos recebia, a comissão do bairro Siqueira Campos, e ele era muito simpático ao trabalho que nós realizávamos lá no Siqueira Campos.
Daí ele apoiava integralmente, né? Depois veio João Alves, com Dona Maria, né? Abraçou também a ideia, né? E nós continuamos fazendo, né? E não é dizer que você não tinha público, né? A média de público era de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na Praça Siqueira Campos. Aí é o que eu chego num ponto. Quer dizer, nós tivemos um celeiro cultural. Naquela época, o Siqueira era o maior bairro de Aracaju. Porque os bairros, por exemplo, Farolândia, quando Augusto Franco foi inaugurado, 4.510 casas. O Eduardo Gomes, com mais 3.000 e poucas casas. Então, depois veio os projetos Taiçoca. Então, foram conjuntos, Sergival, obrigado, Gabriela, obrigado pela presença. Foram conjuntos que o Siqueira Campos não teve como de crescer mais. É verdade. Não teve. Mas o Siqueira Campos teve uma grande oportunidade de fortalecer o seu comércio, tudo em função de um ato de socializar uma praça. E também nós tínhamos um projeto, Valadão, Brincando e Produzindo, né, que a gente levava nas ruas do Siqueira Campos. Né, esse eu não me lembro. A gente começava pela parte da manhã com assistente social, né, com psicólogo, com pescadores que ia detectando os problemas das ruas para que na segunda-feira a gente pudesse enviar para os órgãos públicos e pedir as providências necessárias. E graças a Deus a gente conseguia. Né? Era algo assim que... Associação de bairro funcionava. Funcionava. Graças a Deus funcionava. E o poder público, como era a relação dos prefeitos? Você, 88, quem era? Almeida? Não, era Jackson Barreto. Jackson, não, era Viana. Viana de Assis. Viana. Entendeu? Então você veja bem, o poder público, as prefeituras, elas ouviam a associação de bairros. E levavam as demandas. E uma coisa interessante, Valadão, nós não tínhamos remuneração, né? Nós não cobrávamos para fazer as atividades, né? Então, quem trabalhava, quem estava compondo a associação, a Socampos, né, tinha um projeto só de servir a comunidade. Então, hoje você paga faz um evento, você tem que pagar a produção do evento toda, né? E nós não, nós realizávamos no Siqueira Campos sem ninguém receber nada. E ficávamos até 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? E no outro dia estava lá de novo. Só a alegria e entusiasmo realmente da gente executar. Então eu me sinto assim muito feliz. O maior problema que tinha, eu gosto de relembrar as coisas, eram as gambiarras de Botafogo. Exatamente. A prefeitura botava umas gambiarras de lâmpada, entendeu? E aí, Botafogo demorava, tinha dia que começava. Mas era maravilhoso. Agora tem um detalhe aqui também que eu me lembro bem, né? Nós começamos a fazer a Missa Socampos, a Missa Siqueira Campos, e Valadão foi jurado, né? Valadão, Paulo Henrique, Paulo Roberto, né? Chocolate. Né? Era uma festa, era uma alegria. Você veja bem, tinha uma razão para a gente estar lá. Manuel Risadinha era afilhado de Dona Maria do Carmo, né? Era a sua madrinha. Eu não cheguei a ser afilhado, se fosse afilhado estava bem melhor. Ela me respeitava pelo trabalho que eu tinha no Siqueira Campos. Eu tinha junto com a nossa equipe, né? Porque eu não construí nada só, eu construí com a equipe de pessoas amigas, Cavalinho, do Grupo Repente, que você lembra? Lembro, cantou até esse ano. Exatamente. Era banda... Repente. Era o Grupo Repente. Grupo Repente. Né? Ele dava o possível e o impossível para que as coisas pudessem dar certo. Né? Sempre ali perto da gente. Mano, vamos por aqui, mano, vamos por aqui. Né? E acho que nem o cachê recebia. Não tinha cachê. Entendeu? Não tinha cachê porque nosso trabalho era puramente voluntário. Entendeu? Nós jamais a gente iria realizar aquelas atividades que nós realizamos no Siqueira Campos por dinheiro. Sim, mas aí eu queria falar agora um pouco da Fabaju.
o que foi a Fabaju. Deixa eu lhe dizer. O que é a Fabaju? Deixa eu lhe dizer. Eu estava na Socampos, muito bem, e ia ter uma eleição na Fabaju, né, que é a frente das associações de bairro de Aracaju. E as associações me convidaram para ir disputar a eleição. Para isso você era bom, né? Disputou. Você era o coordenador eleitoral para arregimentar. Eu gosto desse bate assim. Obrigado, Angélica. Entendeu? Dona Maria tinha uma risadinha, eu tirava a maior onda. Uma risadinha tinha uma frota de ônibus. E aí, quando ia ter uma inauguração, uma coisa, ele enchia os ônibus, era 5, 6, 8 ônibus, e levava. E aí, eu fui um dia pesquisar, ele garantia que ia ter um cachorro quente e um refrigerante para cada um. Então aí. E a galera ia para aplaudir. E deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, o meu amigo Aladão. Nós levávamos o pessoal para comer no palácio, para jantar no palácio, onde os ministros. Como é, rapaz? Onde os ministros sentavam no palácio de veraneio, o pessoal da Terradura ia, sentava, do Japãozinho ia, sentava. A gente levava. E você levava isso por quê? Levava porque é uma forma da gente mostrar que nós éramos iguais. Né? Não é porque, isso qual palácio? Aqui no Palácio de Veraneio. Ah, no Veraneio. E Dona Maria, ela sentava com a gente. Né? Às vezes o doutor João Alves chegava também, ficava lá sentado com a gente. Ele gostava de uma caipirinha, né? Não, eu não fiz evento, não. Gostava de uma caipirinha, mas sempre nos tratou bem, com respeito, com dignidade, né? E as pessoas se sentiam encantadas, porque nunca. Eu acho que a gente precisa tratar as pessoas bem. Não há diferença de cor, de raça, de religião, né? Nem de poder econômico. Todos nós somos iguais. Nós vivemos numa sociedade muito separada, né? Onde o rico pensa que é melhor do que o pobre. Não pobre, mas vamos lá. Mas humilde. Qual, né? Era o marketing de levar a periferia para o palácio do governo? Exatamente mostrar que nós éramos capazes de sentar, de conversar, de dialogar, de levar nossas reivindicações à autoridade, né, com respeito, com dignidade, né? E eu agradeço muito a Dona Maria, porque ela deu essa oportunidade a gente. A Dona Maria e o Dr. João deu essa oportunidade a gente. Várias vezes. Ela recebia o pobre na casa dela. Recebia do Palácio de Veraneio. E como também no apartamento dela, eu fui várias vezes, né? A gente ia várias vezes na casa do apartamento dela. Né? E quando a galera do Japãozinho, quando a galera do Santo Dumont via aquela piscina, pulava na piscina? Ficava com vontade. Ficava com vontade. Mas como era à noite, né? Como era à noite. Mas e a comida era boa? A comida ótima, camarão, tudo que os ministros comia, que era servido às autoridades, era também servido a gente. Tinha uma cervejinha também? Tinha uma cervejinha, um whiskyzinho, né? A gente tomava. O caba tava lá numa quebradeira, na periferia, entendeu? Urrando, aí dizia, vamos pro Palácio de Veraneio. E lá nós éramos bem... Se fizer isso hoje é fake news. Rapaz, infelizmente você não sobe nem do Palácio de Veraneio. Aqui no Palácio que o governador está, aqui da Remissões, você não consegue subir. Né? Eu fui lá tratar de um assunto, né, de interesse de terceiros. Você não subiu, eu mandei chamar o cidadão responsável. Eu queria falar com alguém. Por que aquilo? Se é a casa do povo, segundo eles, é a casa do povo. E disse aí, rapaz, é impossível. Eu nunca fui. Essa pessoa está aqui precisando falar com você. Olha, eu fui no Palácio Adélia Franco, eu acho que quando o Albano foi governador. E na prefeitura, eu tive uma vez nessa sede da prefeitura de Nahuaca. Eu não costumo, como jornalista, é porque é uma coisa muito peigas. As pessoas quando veem um jornalista numa repartição pública, acham que a gente está indo pedir favor, pedir emprego, pedir isso, pedir aquilo outro. Não é do meu, vamos dizer assim, eu não me sinto à vontade em ir.
Tá? Não vou. Se for convidado, irei, mas nunca fui, então não vou. Eu só vou se sou convidado. É porque você vive a sua vida assim muito, né, voltado para o seu mundo. Nós vivemos no meio da comunidade e a comunidade sempre precisa. E nós temos que estar... Quem pode servir a comunidade é o poder público. Você não pode ir para lá pedir para você. Mas você chega no posto de saúde e não tem remédio. Né? Você chega andando na rua, é cada buraco que Deus me acuda. Né? É esgoto estourado, falta de água, então falta tudo. Então quem tem que resolver é os governos, porque é resultado. Ah, isso eu vi uma coisa terrível. Um buraco na frente do Yacht Club. Você viu? Ainda bem que é dos ricos. Ali não, na frente do Yacht Club. Aí passou uma moto com uma mulher. Tapou, caiu a bagaçada. Não deu um minuto. Outra motozinha tapou, lá vai duas pro chão. Pois é. Quer dizer, aí a pessoa filmou, mostrou na hora. Minha amiga, se foi você que caiu, ação contra a prefeitura. Exatamente. Mas aqui que vai receber já morreu, Baladão. Porque eles recorrem, aí o cara já morreu, pronto, acabou. Sim, voltemos à Fabaju. A Fabaju fez muita coisa. Certo. Tá? Eu me lembro que a Fabaju teve... Eu estou falando isso porque eu tive uma companheira que fez parte da Fabaju, né? Fez parte da Fabaju e ela me narrava. Tiveram contratos, vocês, eu não sei quem foi o prefeito, mas teve um contrato com a prefeitura, a Fabaju, para pegar as pessoas da Fabaju e botar como fiscal de ponto de ônibus. Exatamente. Como vocês sabem, Valodão, o desemprego, né, é algo muito grande. Tem muita gente desempregada. Então, enquanto diretor da executiva da CONAN, eu fui vice-presidente da Confederação Nacional das Associações de Moradores e viajei esse Brasil inteiro, pegando experiências de trabalhos comunitários e como a gente podia ter independência para realizar nossas atividades. Né? A maioria dos nossos presidentes, né, precisa de uma entidade que dê suporte ao trabalho comunitário a eles. Né? São cursos de formação, são atividades que ele quer desenvolver que às vezes não tem recurso. Então eu ficava preocupado com isso. Quando a Fabaju participou da gestão dos terminais rodoviários ou terminais de ônibus, botou como fiscal e orientador, melhorou o tráfego de ônibus ou a assistência do transporte coletivo nos bairros? Deixa eu chegar um pouco antes. Né? Quando o Gama era prefeito, nós fizemos aqui o encontro dos do movimento comunitário a nível de Nordeste. E nós pedimos a Gama que nos recebesse, ele recebeu no apartamento dele, para ouvir algumas experiências que são realizadas em Fortaleza, em Recife e outras capitais do Nordeste. E quem faz é uma parceria junto com a Associação de Moradores, junto com a Federação de Moradores, que ela junta as associações e as associações conseguem concretizar os projetos que são traçados. Né? Então, Gama ficou sensibilizado. Né? Nós tivemos a Câmara de Vereadores quase toda contra a gente, porque ele não queria a independência dos presidentes da Associação de Moradores. Eles queriam os presidentes, sempre precisamos dele, né? Para um CC na Câmara, para enganar com pouca coisa. E nós conseguimos dar independência a eles. Né? Aí procuramos esses convênios, o presidente da Câmara esteve aqui, né? Mostrou que era possível ser realizado. Né? Primeiro nós pegamos os terminais de ônibus, que eu vou responder sua pergunta. Né? Pegamos a limpeza dos terminais dos terminais de ônibus e pegamos também para fazer a educação na subida dos ônibus. Né? Porque se o cara é um terminal no bairro Siqueira Campos, se o cara é morador do bairro, sabe o fluxo que é necessário de ônibus e poderia ajustar uma melhor distribuição. Exatamente. Mas a gente coordenava a subida do ônibus. Né? Como você poderia se comportar dentro do ônibus.
Né? Então eu acho que a gente deu uma parcela importante. Né? Isso funcionou na época? Funcionou. Né? Graças a Deus funcionou. Foi uma parceria entre o CETRANSP, entre a Progresso e a Prefeitura também. Né? Então a gente deu conta do recado, né? E com isso surgiu outras coisas mais que a gente começou a fazer e foi dando certo, foi dando resultado. E com isso nós criamos a independência do movimento comunitário. Né? Nós criamos, eu cheguei na Pavaju no final de 88, que a gente ganhou a eleição, né? O primeiro posto de Valadão foi levar a Dona Maria para o Porto Dantas, que o telhado estava caindo todo. Né? Eu disse, Dona Maria perguntou, Manuel, qual o bairro você quer que eu visite primeiro? Eu disse, eu quero ir para Porto Dantas, visitar o centro social. Então a senhora vê se é possível o governo não ajudar. Ela olhou, participou da reunião, tinha mais ou menos 100 pessoas, e ela de imediato autorizou a execução do trabalho lá no Centro Social do Portão. Estava todo bonitinho, todo arrumadozinho, né? Foi resultado da nossa administração. Isso, né? Em que ano? Isso foi logo em seguida da nossa vitória. Antes dos anos 90. E 90. Esse prédio existe hoje? Não, aí já é outra história. O prédio lá existe, o prédio de Porto Dantas existe, é o Centro Social, né? Aí veio na época de Albano, né? Nós não tínhamos uma sede, nós tínhamos uma casa aqui do parque próximo à Catedral, que era paga pela Secretaria de Educação, mas a gente queria um prédio nosso, né? Aí chegamos para Albano e colocamos para Albano a necessidade. Ele disse, Manuel, eu vou para a reunião. Chegou na reunião, o pessoal pediu a ele o prédio e ele deu o prédio da gente, foi aqui na rua de Siriri, em frente ao Corpo de Bombeiro. Eu me lembro. Uma casa muito boa. Antes foi aqui na Rua de Capela. Na Rua de Capela ela era alugada também. Na Rua de Capela, inclusive, dividia o prédio com a Liga de Quadrilhas Juninas. Era alugada, porque toda a vida eu me dei muito bem com o Célio. E sou admirador. Não era Célio na época, era Marco Aurélio. Marco Aurélio. Eu sempre fui muito fã do trabalho das quadrilhas juninas. Né? E quando mais próximo você estiver junto com a sociedade civil, a gente vai ficando mais forte. Né? E com isso eles ficaram lá com a gente, né? Até chegar a solicitação ao Albano providenciou a comprar através da CO, comprou o prédio. Mas aí o pessoal tinha um projeto maior para mim, eu não queria, né? Rosalvo Alexandre, não sei se você lembra dele. Bocão. O nosso Bocão. Meu amigo. Né? Aí foi para minha casa, conquistou minha família, para mim ser candidato a vereador. Eu tomei um pau daqueles pesados da Câmara de Vereadores, porque eu tinha possibilidades reais de ser eleito. Foi traído também. Fui traído também. Eu também já fui traído. Eu tive 1.889 votos. Não, eu tive menos. Eu tive 1.889 votos. Né? Aí, em que ano isso? O ano 2000. Quer dizer, há 23 anos atrás. Rapaz, era voto, faltou foi legenda. Faltou foi legenda. Porque a chapa do PMDB era muito forte. Né? Era muito forte. Aí, resultado, Valadão. Né? Eu peguei a Câmara quase toda contra mim. Né? Era pau todo dia no rádio, a gente tinha que se defender. Mas eu prometi aos meus amigos, se eu ganhasse a eleição, eu ia continuar fortalecendo o movimento comunitário. Mas se eu perdesse, eu queria a permissão deles para me se afastar, que eu não queria mais o movimento comunitário, ia cuidar de minha vida, de minha família, tudo, mas não queria mais o movimento comunitário. Né? Aí pronto, deixei lá, tudo pronto. A Pavaju tinha uma casa, tinha um ônibus. E a Pavaju? Caminhão, quem dirige hoje? Tinha um caminhão, tinha 2 combis, né? A Pavaju é o seguinte, eles deram baixa na Pavaju, né? Eles deram baixa, não quis mais saber o andar da carruagem, né? Qual o ponto que ela ficaria. Eu só soube que eles deram baixa e com isso o patrimônio todo foi diluído. Todo o patrimônio foi diluído. Né?
e nós ficamos, né, o movimento comunitário ficou sem a sede para se reunir. Quer dizer, em que ano foi que a Fabaju deixou de existir? Me parece que foi em 2002 ou 2003. Me parece, eu não tenho certeza. Mas eu tive recentemente com a Jailda, que é do Dom Pedro, se não me engano. Jailda é gente boa. Ela estava no São João da Câmara de Vereadores. Uma mulher muito direita, muito correta. E ela me disse que a associação está em pé. Não, a Associação de Moradores de Mulheres dela, lá do Jardim Centenário. Né? É uma pessoa muito capaz, muito direita. Né? Ela é na Rua Bela Vista, 2727, o endereço dela. Ela faz um bom trabalho. Né? Ainda tem muita gente boa no movimento comunitário, muita gente boa. Entendeu? É porque você falar das coisas ruins a gente sofrer duas vezes. E você está aposentado? Graças a Deus, eu sou funcionário da educação, me aposentei, né? Aí um grupo de amigos achou que o movimento comunitário parou de vez o movimento comunitário. Aí colocaram na nossa cabeça, juntamente com eles, para criar a FEACaju, né? Que é a Federação das Entidades e Ações Comunitárias de Aracaju. E nós criamos. Essa entidade existe hoje? Existe hoje, legalmente. Onde é a sede? Inclusive, a sede é lá em Jailda, né? E como nós fazemos as reuniões itinerantes, né? E nós procuramos mais, nós desenvolvemos mais atividade de formação, né? E algumas datas comemorativas, como o Dia das Mulheres, como o Dia dos Homens, né? E outras atividades mais, e os cursos de formação. Pronto, a gente aí está baseado mais ou menos reunindo lá neste parâmetro. Quer dizer, está começando tudo de novo. Agora eu só fico até dezembro, né? Eu pedi a ele, pelo amor de Deus, olha, eu estou com 69 anos, né? Não dá mais para continuar, porque a energia não é mais como eu tinha 20 anos, 21, 22, 23 anos, né? Eu não sei se você lembra da luta que nós tivemos da justiça fiscal, né? Que a gente teve que reunir o povo que mora dos bairros de Aracaju, né? E fomos fazer Almeida. E Zé Almeida assinou um compromisso com a gente. Se os vereadores não voltassem no projeto, ele ia calçar os bairros que estavam faltando. E realmente ele cumpriu a palavra dele, né? Calçou o Porto Dantas, o Santa Teresa, né? Lá o Anchetão, vários bairros de Aracaju. Anchetão no Bugio. Muitos bairros foram beneficiados, né? Por quê? Porque não é justo, amigos, quem mora lá na 13 de julho pagar um imposto de IPTU igual quem mora na zona norte da nossa capital. Então foi ruim para os ricos. Para os pobres ganharam. Os humildes ganharam, quem mora nos bairros da nossa capital. Tinha uma diferença de tabela do metro quadrado? Tem, sim. Tinha sim. Tem um cidadão aqui que é Porto de Rio que pagava o mesmo tanto que uma pessoa do Porto Dantas pagava de IPTU. Né? Esse deve ter ficado muito chateado. Mas quem mora lá, eu tenho certeza que não ficou, porque está pagando muito menos. Nós temos um código de urbanismo que ainda está arranhando, né? Está caduco, está em vista de ser feito novo. O Edivaldo não mandou para a Câmara de Vereadores, né? Espera-se que a prefeita Emília faça isso. Mas dentro de uma ótica, qual o melhor prefeito dos últimos 50 anos em Aracaju para a comunidade pobre? Olha, eu ainda acho que foi Jacques Barreto, né? Jacques Barreto é um fenômeno que nós vamos ter que carregar ele e vai ficar na memória do povo aracajuano enquanto prefeito de Aracaju. Ele não foi um bom governador, né? Não sei porquê, não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas como prefeito ele cumpriu o seu papel. Tivemos outros, né? José Almeida, com pouco tempo também fez muita coisa, né? Gama também foi um bom prefeito, o Edivaldo Nogueira, né? Não podemos falar dele, que também foi um bom prefeito.
E esperamos que o Emílio também possa também ser. Né? Então tá com 6 meses, né? A gente está sentindo a cidade com muitos buracos, né? Faltando a questão do lixo ainda não foi resolvida, né? A questão do transporte, a gente sente uma boa vontade dela em resolver, né? Como tem pouco tempo, vamos dar tem que dar um refrigério para ela trabalhar. Um ano, né? Para a gente ver se ela toma o curso. E a capacidade ela tem, né? Ela foi vereadora, né? Não é por ela ser mulher, não, tem uma sensibilidade melhor do que nós que somos homens, né? Mas ela pode ver com os olhos de águia que ela tem, né? A cidade melhor, né? Vendo onde está realmente os problemas e tentando solucionar. Bom, um dos concursos de quadrilha mais bonitos que tinha era o da Só Campos. Chegava a disputar, porque todo mundo diz o Maracanã é Rua de São João. Eu acho que é um Maracanãzinho, né? A Rua de São João hoje, o concurso, a final da quadrilha, parece que é dia 7 na Orla. Vai disputar Pioneiros e acho que Unidos em Asa Branca, não tenho bem certeza. Aí você veja bem, por que na Orla? Hoje a gente estava conversando no grupo, podia ser no Maracanã. Aí eu disse, gente, as quadrilhas que se apresentaram na Rua de São João não puderam mostrar cenário, figurinos, porque é muito apertado. A Rua de São João é muito pequenininho. Entendeu? Então você veja bem, tem, vamos dizer, o público da Rua de São João é um público arretado de bom. O público do Centro de Criatividade também, mas o Centro de Criatividade também já está pequeno. O tamanho da concha acústica está pequeno. É preciso que se pense quantos pares tem uma quadrilha. Grande parte das quadrilhas, quando foram para a Rua de São João e o Centro de Criatividade, tiveram que entrar com menos componentes, porque não tinha espaço para poder armar. Então, fizeram o que puderam, tá? Eu não vou entrar no mérito, eu queria até falar aqui, porque nós ficamos no São João, os últimos 10 dias não tivemos, e eu recebi muita ligação de quadrilheiro. E o quadrilheiro, me perdoe, mas eu estou generalizando. Tem bons e maus quadrilheiros, mas o quadrilheiro é realmente um traíra. O quadrilheiro, quando tá, entendeu? E vão fazer o concurso esperando a ajuda, o governador é o melhor, a prefeita fez uma reunião no Santo Antônio, eu recebi mais de 15 ligações de pessoas pedindo que eu parabenizasse a prefeita. Hoje todo mundo diz a prefeita não deu nada. Não deu nada. Diz que não deu nada. O governo do estado pagou 5 mil na apresentação. Mas se você for ver o custo de uma quadrilha, teve um prêmio de 30 e vai ter um de 50. Quer dizer, a quadrilha que ganhar tá bem na fita, mas as outras tá tudo lascada. Tem quadrilha que não ganhou nem uma ama. Concordo. E aí o jugo fica complicado. E aí tá todo mundo falando mal do governo do estado, da prefeitura. Gente, façam assim não. A gente tem, olha, casamento é na saúde e na doença. Então, se vocês tinham um compromisso com o governo através da FUNCAP e com a prefeitura, eu não sei se pela FUNCAJU, não sei, tá certo? Então, fiquem calados agora. Fiquem calados, é melhor. Porque se eu for dizer aqui o que eu sei, é melhor ficar calado. Entendeu? Não vou dizer que o governo foi maravilhoso, que a prefeitura foi maravilhosa, não. Eu não sou quadrilheiro, o sapato, só quem sabe aonde aperta o dono do sapato. Tá? Mas, gente,
O que é acertado não dá prejuízo. O que é combinado sempre vai dar certo. Agora, não combinam nada, não acertam nada, ficam igual a Sanguessuga tem 3 filhas, a Bíblia diz isso, né? Dá, dá, dá. Entendeu? Aí quando não dá, não presta. Voltemos aos concursos de quadrilha da Só Campos. Quanto era o prêmio, mais ou menos, de uma quadrilha lá? Como era que funcionava? Nós era, com a ajuda do comércio, né, o comércio Siqueira Campos ajudou muito. A gente dava 3 mil ao primeiro colocado. Né? Isso nos anos 90. Nos anos 88, né? 3 mil para o primeiro colocado. 3 mil. Então dá hoje 30, 50 não é um grande prêmio. O que eu acho, sabe, Valadão? Os quadrilheiros é uma gama muito forte de pessoas que gostam dos festejos juninos, que brinca São João, que brinca nas quadrilhas, que faz a quadrilha acontecer. Então o que falta é alguém que chame o governo, chame o prefeito, chame as autoridades para poder solicitar o que realmente é necessário para a quadrilha se apresentar, a quadrilha sair bem, né? Porque boas ideias eles têm, todos têm. Mas, infelizmente, como nós vivemos em um país capitalista, tudo é dinheiro, né? E os trajes das quadrilhas, uma quadrilha hoje custa 200, 300 mil reais. Exatamente. Ela não é mais tradicional, né? É como se fosse a escola de samba do Rio de Janeiro. Né? Não tem aquele tradicionalismo que a gente acostumava a ver, né? Hoje os trajes é exuberante, aquela coisa grandona, né? E perdeu um pouco a sensibilidade do caipira, né? Eu até vi uma coisa, eu vou fazer um comentário aqui, que eu deveria ficar calado, mas eu vou fazer, tá? Eu fui ao Centro de Criatividade e esse ano eu torci para a Assum Preto. Tem um ditado que diz: quem a boca do meu filho adoça, minha beija. Entendeu? Então eu gosto da Chapéu de Couro, eu gosto da Século XX, mas a quadrilha que sempre se preocupa em me mandar um convite para ver ensaio é o Cleudo. E esse ano eu estava com o Serginho da Forró Bodó, Pavio, Giovanni, os velhos quadrilheiros, e o Cleudo estava na beira do palco. E eu vi Cleudo com um sapato cheio de brilho, como se fosse purpurina, Streisser, não é? Streisser. E eu digo: Cleudo, sua quadrilha não é tradicional? Aí o Cleudo quis um pouquinho de brilho, né? Modificou a linha da quadrilha e eu acho que isso não repercutiu bem. Eu acho. Mas torci para eles assim mesmo. Lembrando que todo mundo faz a quadrilha pensando no concurso da Rede Globo, né, da Rede Globo Nordeste. E esse ano a nossa foi a Pioneiros, se não me engano, ficou em 4º lugar no concurso nacional de quadrilha junina. Bom, eu acho que valeu. Esse negócio de falar que os jurados não estão preparados, eu conheço essa história há 40 anos. É verdade. Apenas os jurados hoje estão mais estudados, né? É coreógrafo, é doutor nisso, doutor naquilo, entendeu? E na época das quadrilhas pé no chão, ninguém era doutor. Era quem entendia, realmente. Era quem entendia, né? Mas não quero dizer que os doutores não entendem, não, sabe? Vamos acreditar que eles entendem. Manel, Garota Só Campos. A Garota Só Campos foi um momento assim histórico também, né? Que nós realizamos na Praça do Siqueira Campos, onde 23 meninas selecionadas participavam, né? E a gente premiava a primeira, a segunda e a terceira, né? E tivemos o prazer de você ser jurado, né? Eu só vi
isso recentemente em Socorro. Socorro ainda realiza Garota Nossa Senhora de Socorro, Garoto, mas os bairros, a Só Campos fez isso numa época. A Garota Jornal existia, que era da Rádio Jornal FM, que era talvez a top das galáxias da época, mas não vou dizer que isso é bom ou ruim, mas eu vou dizer que isso motiva a comunidade a valorizar, gostar do seu bairro, gostar da sua rua, entendeu? E você não vê mais isso. Em mídia agora, né, conseguiu levar o São João para os bairros, né? Eu ia tocar neste assunto. Foi excelente, eu participei do Bugio, né? Vi a comunidade cheia de entusiasmo participando, muita gente participando, a família participando, né? Fui no Augusto Franco também, excelente. Mas o feedback do Bugio foi o melhor. Eu recebi muita ligação muito boa de pessoal do Bugio. Olha, Valadão, fale aí. Eu digo, olha, eu não vi. Eu não vi, mas não foi por isso que eu não falei. Eu não falei porque a gente não teve a edição do podcast e aí não houve a oportunidade da gente falar. Então eu acho que ele foi feliz. Foi. Né? Muito! Muito feliz ele levar para os bairros. Precisava se estender mais, né? Porque você chega no Forró Caju, você pega 20 mil pessoas. E muita gente, muitos moradores dos bairros da nossa Aqui capital, o último dia foi 50 mil. 50 mil. Mas não dá nem para você se mexer, para você se quebrar. Né? Agora eu acho que quando eu falei no São João nos bairros, não falei com essa empáfia. Eu falei de voltar a ter os arraiais que tínhamos antes, como o do 18, 18 que era o teve esse Jubiabá. ano. O 18 teve esse ano. Teve? Teve. O Jubiabá andou dizendo aí Jubiabá que teve. o governo prometeu ajudar e não ajudou. Jubiabá andou, falou aí que só a preta do leite. Você fica só ouvindo, né, Aldo? Não, eu ouço tudo, tá? Mas você veja bem, você tinha no Médici, Capita Grande, que era do Júnior Pinheiro, você tinha o do Emanuel Nascimento. Não teve esse ano. Não, naquela época, Naquela época. todos os bairros tinham o seu pezinho de serra. O que quando eu falei que seria interessante ter, eu não falei fazer nos bairros mega eventos. Um safoneiro lá tocando. Porque é muito caro. Agora, se cada bairro montar um arraial de madeira, botar uma decoração e ter os dias de São João, os 3 ou 4 dias, pé de serra, independente da qualidade, não é dizer que seja pé de serra ruim, não. Eu quero dizer pé de serra barato. Uma coisa, quer dizer, eu acho que resgata mais a vida nos bairros. E outra coisa, Valadão, eu acho que a Funcaju, né, a Secretaria de Cultura também do Estado, deve começar a promover a atividade dos bairros da nossa capital, né, para que o povo conheça os valores artísticos e cultural que nós temos na nossa capital. Né? Você tem o São João, parou. Né? Aí vem o Carnaval, tem de novo. Depois disso, acabou. Então, se você se programa para fazer nos bairros da nossa capital, né, atividade cultural, né, acostumar a comunidade a participar, você vai socializar mais os moradores dos bairros da nossa capital. Entendeu? Então é preciso que a Funcaju, né, não precisa se gastar muito não. Né? Eu me lembro que o presidente da Secretaria de Cultura, ele até já faleceu, esqueci o nome dele agora, né? Ele chegou pra gente e perguntou quanto é que ficaria. Eu disse, olha, nós não queremos nada seu. Nós queremos que você contrate e pague. Né? Então ele não passou o dinheiro para Só Campos. Ele chamava lá, a gente fez o sorteio de todos os artistas, né? E ele ia lá e pagava os artistas dele lá. A gente não pegava o dinheiro. Então a mesma coisa a Funcaju poderia fazer
né, dos bairros. Quem foi o Luiz Antônio Barreto? Não, foi do cabelo branco, assim, igual a você. Eu esqueci o nome dele agora, né? O nome dele eu esqueci, né? Mas ele foi muito bom. Ele tinha um jornal, Folha da Praia, não. Amaral Cavalcante. Amaral Cavalcante. Pronto. Cara, 100%, né? E ele ia ver lá, ele ia constatar lá que as coisas estavam funcionando, né? Então, o presidente da Concaju tem que sair da sua mesa confortável. Mas hoje já tem o secretário de Cultura, que é o Paulo Correia. Sim. A gente viu muito ele no Forró Caju. Sim, o Forró Caju é uma festa que vem todo o povo do interior, o povo da capital, tá todo mundo ali misturado, né? E é a festa de época. É São João. Nós queremos ver a cultura diariamente funcionando. Os festejos juninos acontecendo forró nos bairros, na periferia. Mesmo que não seja forró, nós temos Chico Queiroga e Antônio Rogério, ótimo, né? Nós temos Amorosa, nós temos vários artistas aqui maravilhosos, que eu tenho certeza que se colocar no bairro de Aracaju, o pessoal vai, entendeu? Participar ali. E é um momento que você vai socializar aquele povo, né? Que essa impressão que nós temos, que o pessoal dos bairros só serve para brigar, para criar confusão, é utopia. Você quer ver uma coisa que eu achei interessante? Quando a prefeita Emília ganhou, a festa dela foi aqui na Fausto Cardoso. E eu não fui, mas daqui do prédio eu ouço, e o comentário que eu posso fazer é o seguinte: teve um show, não sei se foi da Aline, eu acho que foi a Aline, e teve a nossa Maíra Reis. O show da Maíra Reis foi 10 vezes melhor do que a que veio da Bahia. Pra você ver, né? E o Forró Caju aqui, tá? O forró de bairro que teve no centro da cidade, eu acho que repercutiu muito bem. Uma parceria com a Fé Comércio, entendeu? Resgatou um pouco dos festejos juninos que nós tínhamos no passado. Para você ver, ó, o Parque Peixoto é um dos melhores parques que nós temos aqui no nosso Nordeste. Geralmente ele fica na Maranhão, né? Nós conseguimos trazer ele para a Praça do Siqueira, né? A Praça do Siqueira, do tempo de São João, do tempo de Natal, era cheia da família, cheia de familiares ali brincando com as crianças, né? Botando os meninos para brincar, era uma festa só, entendeu? É isso que quem faz a cultura de Sergipe tem que começar a fazer, né? Não só levar em tempo de São João, né, de Carnaval, não, é uma cultura permanente. Agora o Forró Caju, viu? Eu não fui, nem na Orla, nem no Forró Caju, eu não fui convidado. Não fui convidado, então eu não vou. Mas olha, o Forró Caju teve dias que o som tava pocante. A gente dançava sem querer aqui na cama. Eu imagino como tava o pessoal no Hospital São José, que é ali do lado. Então, eu não sou contra o Forró Caju, mas está em tempos de se começar a pensar como fazer para colocar num local mais afastado. O da Orla só incomoda os hotéis. E eles ajustaram, encontraram um termo, tá bacana. Então eu acho que o Forró Caju deveria encontrar uma forma de se manter. Você quer ver um lugar que eu vejo interessante? Vou te dizer que você vai dizer, pô, você é maluco. Mas não. Pista da Coroa do Meio. Ali, logo depois do shopping. Eu vi esse ano um outdoor vivo da Pisolá na Contorno. Eu achei aquilo fantástico. Entendeu? Socorro, por exemplo, Socorro tem muito espaço, muita área aberta. Eles estão fazendo no mercado. Eu tive na feira, como tive no mercado aqui. A limpeza aqui feita. Faltou limpar os estacionamentos. Muito detrito de fezes, urina, tá? Mas o de Socorro tem a feira. Então você veja bem, tanto o Forró Caju como o Forró Siri
de certa forma, prejudica os comerciantes dos mercados. Então, precisa-se começar a pensar um local mais abrangente, com uma melhor condição de transporte, entendeu? Porque o da orla é terrível. Da orla é para elite mesmo. Você vai e gasta 30 conto de Uber e quando você volta é 150, 200, entendeu? O cara não vai na orla para não deixar trezentinhos. É verdade. Entendeu? E trezentinhos é 1/4 de salário mínimo. Quer dizer, só vai quem tem bala na agulha. Exatamente. Talvez o propósito do governador fazer na orla foi exatamente para os turismo, turistas, né? Lá ele conseguiu atingir a meta dele. Né? Já atingiu, então vamos começar a pensar. Cá no mercado, realmente você puxou um assunto importante. Daí existem hospitais ali, né? Rapaz, olha, eu conversei com um José. enfermeiro do Hospital Santa Isabel. Ele ouvia nitidamente os shows no Hospital Santa Isabel. Um alô, Santo Antônio, Lala Paulina, e escuto perfeitamente bem, até 5 horas da manhã. Você mora ali na colina de Santo Antônio. Ou você vai namorar, né? Ou vai ficar acordado ouvindo só a música. Na nossa idade, milagre não tem mais. Manel, chegamos ao final. Muito obrigado por sua presença. Foi um papo delicioso. Eu peço às pessoas que sigam Valadão TV _podcast. Eu peço às pessoas que nos ajudem com esse projeto. O que foi que eu fiz de errado aqui? 201 já foi. Que eu preciso encerrar, tá? Amanhã, 19 horas, temos mais. Mas eu vou encerrar hoje com uma notícia muito agradável. Eu encerro com o comunicado de que a poetisa Alaide Costa Souza, aquela pequenininha do cordel, passou para o outro plano. Acabou de falecer. Deus a tem em bom lugar e eu recebi aqui através de familiares. Ela foi uma de nossas entrevistadas aqui. Muito bom. Entendeu? Então quem quiser conhecer a vida de Alaide, é só procurar em vídeos anteriores, eu acho que de uns 5, 6 meses atrás, que vai encontrar o vídeo da Alaide. E até amanhã, 19 horas, se o bom Deus quiser. Beijo!